Meus caros, vamos direto para a discussão aqui sobre o que temos aqui com o Santa Cruz. Deixa eu me achar aqui no compartilhamento das telas. Vamos lá, imagino que todo mundo esteja vendo. Deixa eu botar a tela cheia. Pessoal que estiver ouvindo aqui no fundo aqui, o Dudu passeando aqui, né? Ele está por aqui na área, né? A pessoa já está acostumada. Então, gente, que foi sobre as finanças do Santos na ocasião. E aqui nós já falamos de mais de 20 clubes, os principais clubes do Brasil. A gente traz aqui uma análise das finanças, gera um relatório daqui, esse relatório vai para o site da Pluri e esse relatório fica disponível para todo mundo acessar. Tá? Então, peraí, deixa eu dar uma entradinha aqui, só um pouquinho, pessoal, enquanto isso, para facilitar a nossa conversa. E aí nós já tocamos aqui. Então vamos ver aqui, cadê a Pluri? Então tá aqui. Finanças do Santa Cruz. Bom, tá ótimo então, pessoal. Então, vamos lá, finanças do Santa Cruz em 19. O Santa Cruz acabou soltando o seu relatório, né? Agora, nessa semana, dentro do prazo, esse ano foi um ano em que as coisas foram um pouco diferentes, né? Houve uma mudança do prazo para Tá tudo maluco aqui. Mas houve uma mudança no prazo para os clubes poderem publicar as suas informações, né? E o Santa Cruz agora publicou no período de 30 de julho, dentro do prazo regulamentar, e foi a primeira vez que a gente viu o Santa Cruz trazendo um balanço já nos parâmetros do que há de melhor aí no mercado, né? Há questões ainda para se melhorar, mas foi um balanço praticamente refeito em relação aos anteriores, né? E uma coisa que a gente cobrava muito no passado, cobra de alguns clubes, essa semana mesmo eu dei uma cornetada danada no rival do Santa aí, num dos rivais do Santinha aí, que é o Náutico, que apresentou um balanço horroroso, 11 linhas, sem nada, sem nota explicativa, sem parecer, sem mutação de patrimônio líquido, sem valor adicionado, sem demonstrativo de resultado, sem nada, né? E o Santa Cruz tem feito um esforço, contratou empresas que são relevantes, a BDO é uma delas, né, que é uma empresa com nome no mercado, que dá credibilidade para nós que analisamos os números. Tem feito um trabalho aí na figura do Ítalo, que é um trabalho bem interessante de cuidar disso. Quer dizer, no passado a gente viu o clube, não só o clube, quer dizer, a gente via isso no Fortaleza, via no Ceará, via em muitos clubes aqui. Hoje, por exemplo, você vê que isso é cíclico. Hoje nós estávamos numa reunião da Pluri falando sobre clubes que tinham transparência boa no passado e que hoje são uma lástima. Por exemplo, Juventude, Joinville, são clubes que sempre foram muito regulares e hoje eles não sequer publicam os balanços, né? E tinham clubes no passado que tinham problemas com publicação, que era um drama. E é o seguinte, gente, para o mercado é importantíssimo saber o que está acontecendo com o clube para que efetivamente os parceiros se sintam mais confiáveis. Porque é o seguinte, os clubes que são mais transparentes, que mostram seus dados, sejam eles positivos ou sejam negativos, mas que não tem medo de mostrar a sua realidade, são clubes que os parceiros olham e falam o seguinte, cara, você pode estar com um problema, você pode estar com uma confusão, mas o fato de você mostrar isso para os parceiros dá uma confiança de que você está disposto a resolver o problema. Então isso é sempre muito positivo, a gente ressalta muito isso. Então eu vi de uma maneira muito positiva esse movimento do Santa Cruz. E estamos aguardando aí uma promessa do clube agora também nesse novo pacote de transparência de apresentar os resultados aí mensais aí nos próximos meses, né? Isso é fundamental, gente. Veja, a gente viu o balanço do Grêmio que nós estaremos amanhã às 6 da tarde com o CEO Carlos Amadeu falando sobre
o primeiro semestre do Grêmio, que saiu um balanço com resultado de 30 milhões de reais, o Flamengo publicou o resultado do semestre. Cada vez mais a gente vai acompanhar os clubes muito de perto. E isso é para cornetar de jeito nenhum, a gente não está aqui para isso, a gente não está aqui para cornetar o clube. A gente está aqui para discutir sobre os aspectos, para que quando se tem luz, o dirigente ele vai direcionando a sua ação. Então, de uma maneira geral, o que nós estamos falando do resultado do Santa Cruz, já entrando nele, né? Nós estamos falando de um clube que teve uma receita bruta de 22 milhões de reais, 74% de crescimento sobre o ano anterior. Houve uma reclassificação em relação ao número que tinha sido apresentado no balanço anterior, né? Conversamos com o presidente do Santa Cruz, o Tininho, que comentou sobre a necessidade de tirar todos os esqueletos dos armários. Os clubes têm muito isso, né, de demonstrar e obviamente reclassificar esses números, né? Receita com transmissões e cotas 8 milhões de reais, 127% de crescimento. 2 milhões de negociação de atletas, 480% de crescimento, era praticamente zero no ano anterior. O marketing 4 milhões subiu 28% e o match day 7 milhões 35%. O que a gente chama de receitas recorrentes, que são as receitas vindas única e exclusivamente do negócio do futebol, 20 milhões de reais, 64% de crescimento. E as receitas com participação direta do torcedor, 9 milhões de reais. Então aqui uma primeira informação importante, tá? Tem várias, né? Mas essa eu queria já fazer uma parte. Quando pega a receita vinda diretamente do torcedor do Santa Cruz, nós estamos falando de 9 milhões de reais, um crescimento de 48%. 13 milhões de reais não vem diretamente do bolso do torcedor. O bolso do torcedor é pay-per-view, é royalty, é loja, é associados, é sócio-torcedor, é bilheteria, esse tipo de receita. O que não vem direto do torcedor é cota de participação, direitos de transmissão, venda de jogadores, marketing e publicidade, né? As despesas de futebol cresceram 29% para 11 milhões, você vê em torno de 900 mil reais por mês é o custo do futebol do Santa Cruz, né? E as despesas do futebol sobre as receitas totais, 49%, 26% de queda, é um indicador razoável. Resultado financeiro líquido, 200 mil reais negativo, cresceu 51%, resultado do exercício, 2 milhões e 600 mil de déficit. Tem uma depreciação aqui que impactou para que o clube tivesse um resultado negativo. Necessidade de capital de giro, que é aquilo que o clube precisa nos próximos 12 meses, né? Quer dizer, aqui existe, né, um capital circulante negativo de 29 milhões, quer dizer, o Santa Cruz começou 2019 olhando para o horizonte, que eu tenho a receber, o que eu tenho a pagar, faltariam 29 milhões de receita. Como é que isso se resolve? Isso se resolve renegociando ou encontrando um outro credor ou renegociando com o credor e jogando a dívida mais para frente, né? Esse número, para efeito de comparação, no caso do Cruzeiro, 600 milhões de reais é o maior número do mercado, né? 29 milhões, sempre temos que comparar esse nível, esse tipo de conta com o que acontece com a receita do clube, né? Então é uma conta pouco acima da receita do clube, não é um indicador confortável. A situação financeira do Santa Cruz não é uma situação financeira confortável, mas é uma situação financeira que pode ser revertida. Tem um endividamento bastante pesado de 169 milhões de reais, só que aqui você tem provisões aí na faixa de 114 milhões, alguma coisa assim, provisões muito altas, né? E como são provisões, elas precisam ser efetivamente confirmadas, né? Ou não, né? Que seria ótimo, né? O endividamento sobre as receitas totais, a relação caiu 43%, num nível muito alto, 7,8 vezes. E por que ela é muito alta? Ela é muito alta porque o Santa Cruz está na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Então veja, o Santa Cruz é certamente o clube com maior faturamento da Série C. Eu vou dizer aqui para vocês. O Paysandu é o segundo, tem 16 milhões de faturamento. O Remo tem uns 10 milhões de receita, né? Quem mais? O Vila Nova tem 12, 14, né? Por aí. Então o Santa Cruz, de uma certa maneira, ele sobra em receita na série C, mas tem a sua receita muito comprometida
com dívidas, né? Dívidas tributárias aí da ordem de 29 milhões, dívidas trabalhistas, incluindo provisões aqui, tá? Da ordem de aqui eu não estou conseguindo enxergar o número direito, se é 10, porque ele não dá um zoom, tá? Não sei se é 10,9, alguma coisa assim, ou 109. A gente já chega lá nesse número, né? E os empréstimos e financiamentos na faixa de 11,4 milhões de reais. Patrimônio líquido, houve aí uma reavaliação, né, dos ativos, patrimônio líquido positivo em 79 milhões de reais. E aí o clube realmente tem um patrimônio muito invejável, que é o Arruda, né? O Arruda realmente é um estádio extraordinário, mas vamos para os números, né? E olha aqui, quando a gente olha os números que melhoraram no balanço em relação ao que pioraram, praticamente todos os números do Santa Cruz em relação ao ano anterior eles melhoraram, né? A despesa com futebol subiu 29%, subiu menos do que a relação de crescimento de receita, mas ela subiu bastante. A relação dívida líquida sobre receita caiu 43% para 7,8 vezes, e a relação dívida líquida sobre receita recorrente, que é aquela receita que não inclui jogadores de futebol, caiu 40% para 8,5 vezes. A gente já vai falar sobre o que deve acontecer no horizonte. Olha aqui está a questão do faturamento do Santa. O Santa enfrenta 10 anos de faturamento baixo pelo fato de ter se distanciado da Série A do Campeonato Brasileiro. E aqui no Brasil, gente, é preciso ficar claro o seguinte: cotas de transmissão, estar nos melhores mercados, ou seja, nas melhores competições, é o que faz o clube ter um faturamento mais alto, né? Então você tem dois caminhos centrais aqui para fazer um clube se tornar viável no futebol brasileiro. Ou você está nos melhores campeonatos e aí você vai ter as melhores cotas de transmissão e aí isso te dá um certo colchão, né? Ou você vai ser muito forte em formação de jogador e venda de jogador. São duas coisas diferentes. Você pode ser um bom revelador, mas não ser um bom formador. É na formação que se ganha dinheiro. Jogador revelado é igual café em grão, vale pouco. Jogador formado é igual Nespresso, vale muito, né? E tem o seguinte: se você pega o Nespresso e vai vender na barraquinha do João, caindo aos pedaços, ninguém vai pagar por aquele produto. Se você tem o Nespresso e consegue falar com a cafeteria mais top do mercado, que vai ver valor nisso, você vai vender mais caro. Então, o que o Atlético Paranaense fez para furar a hierarquia do futebol brasileiro nos últimos anos? Ele fez isso. Ele conseguiu revelar jogador, identificar jogador no mercado, formar o jogador, preparar, fazer com que o jogador tivesse valor percebido no mercado e conseguiu falar diretamente com os parceiros de negócio para que efetivamente esses parceiros conseguissem comprar diretamente de você e não de um intermediário, né? Então a gente vê o seguinte: os clubes do Nordeste, historicamente, Norte, Nordeste, que não eram os clubes centrais ali do eixo Rio-São Paulo principalmente, costumavam revelar jogador e vender barato para um outro clube do centro, né, que acabava vendendo para o exterior e ficando com a maior parte do ganho. A gente começa a ver clubes furando essa lógica, vendendo direto para o exterior, vendendo direto para um mercado central, né? E essa tem que ser a busca. O jogador, o selo de formação do teu jogador tem que ser percebido pelo mercado como valioso. Porque hoje, quando você consegue fazer com que esse teu selo seja valioso, você vai conseguir ter uma receita maior. E, de novo, o Santa precisa mudar de patamar, voltar para o patamar. Ele tem uma marca de patamar de Série A, uma torcida de Série A, mas a receita de Série C, ainda melhor da Série C, mas o foco principal nesse ano tem que ser, o clube tem que voltar desesperadamente para a Série B, porque na Série B você começa a ter receita. A Série C, gente, não tem receita. Série C não tem cota de transmissão. Eu já expliquei para vocês aqui que o recurso que entra para os clubes da Série C não vai para os clubes, vai para a CBF, que usa esses recursos para amortizar o investimento que ela faz na realização da competição. A CBF argumenta que a Série C custa entre 35 e 38 milhões de reais para ser realizada e ela
recebe o dinheiro que a DAZN paga para poder transmitir o campeonato, em torno de 16, 18 milhões, pega esse dinheiro não vai para os clubes. Então os clubes jogam na Série C por transporte, hospedagem e alimentação. É por isso que eles jogam. Então, eles precisam contar muito com receitas como bilheteria. E aí é o seguinte, não tem bilheteria esse ano, né? Então esse é um grande problema. Os clubes da Série C precisam desesperadamente de bilheteria. Porque com bilheteria, com público no estádio, eles conseguem fazer uma renda que ajuda muito na sua equação. Veja, por exemplo, que aqui nessa parte cinza, não sei se vocês olham o meu cursor aqui, mas a minha setinha está passando aqui na parte cinza da parte de cima desse gráfico, isso é a parte de sócio-torcedor mais bilheteria, o match day que a gente chama. Esse tipo de receita no Santa Cruz oscilou entre 34% esse ano, 16% em 2016 e muitas vezes acima de 50% ou acima de 40%. É um percentual muito alto, mas quando você olha para a parte de baixo aqui da tabela, você vê que é um valor em torno de 5, 6, 7 milhões, 9, 12 milhões. É isso que o torcedor do Santa Cruz deixa em bilheteria e sócio-torcedor. Como a gente sabe, a Covid espantou a torcida, não permite o público no estádio, né? E isso afeta muito a bilheteria, e se afetar a bilheteria, acessa também o sócio-torcedor, porque o cara, em geral, é sócio para poder ir ao jogo, né? Então, isso aqui é função de... A próxima etapa da reconstrução do futebol pós-Covid é os estádios começarem a abrir. Ah, Fernando, não tem condição dos estádios começarem a abrir e tal. Parece que Belém do Pará já está caminhando para eles começarem a dar alguma flexibilizada.